Fala galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Eu vou resolver para vocês nesse vídeo as questões de Química do PSS 2020, etapa 1 da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Vamos lá, bora. A questão 26, a primeira questão, né, de Química, dizia o seguinte: com base nas afirmações apresentadas abaixo, assinale o que for correto. Ele fala sobre reações de decomposição, fala sobre substâncias simples, compostas e por aí vai. Então vamos para a resolução. Primeiro item. O cloreto de amônio, NH4Cl, sofre decomposição em NH3 e HCl. Vamos escrever isso então? Vamos lá. O cloreto de amônio tem formulinha NH4Cl. O que você entende por decomposição? É quando uma substância única se transforma em duas ou três ou mais que seja, né? Nesse caso, sofre decomposição, produzindo o que? Amônia, que é a substância do Museu do Louvre. Para quem não entendeu, estou falando de amônia lisa, aqui ó, NH3. E produz o que mais? Produz HCl. Isso é um exemplo de decomposição. Pronto. Beleza? Segunda reação, segunda dica. O carbonato de cálcio, que é aquele sal presente na casca de ovo, nas conchas, nos recifes de corais e por aí vai, né? O carbonato de cálcio também sofre decomposição. E o que resulta da decomposição dele? Está dizendo aí, CaO, que é o tal do óxido de cálcio, que você conhece como cal virgem, cal de pedreiro, né? E mais o que? Um gás de efeito estufa, que é o CO2. E a terceira reação que ele te dá é a decomposição do HCl, ácido clorídrico, que tem no seu estômago, por exemplo. Beleza? Quando ele se decompõe, está dizendo que ele vira o quê? Ele vira hidrogênio, H2 e Cl2. Eu só troquei a ordem, mas não vai mudar em nada, beleza? Só um aviso, a terceira reação não está perfeitinha, balanceada. Mas se você colocar um 2 aqui na frente, fica tudo tonight, tudo show de bola. Então tem três equaçõezinhas que representam decomposições para a gente brincar. Vamos para as assertivas agora. Vamos lá. Primeira delas. Amônia é uma substância simples. Espera aí. Amônia, você está vendo que dentro da fórmula tem dois elementos químicos. Tem nitrogênio e tem hidrogênio. Então, esse tipo de substância não é simples. Quando uma substância é formada por dois ou mais elementos, ela é o quê? Ela é composta. Portanto, esse item é errado. NH4Cl, que é o cloreto de amônio, é uma substância composta. E aí? Tem vários elementos químicos na sua composição? Tem N, nitrogênio, tem H, que é hidrogênio, tem Cl, que é cloro. Então, essa é uma substância composta. CaCO3, chamado de carbonato de cálcio, mesma coisa. Você está vendo que ele é constituído dos elementos cálcio, carbono e oxigênio, composta também. Os produtos de decomposição no item 3 são substâncias simples. Bom, H2 só tem um único símbolo nessa fórmula, que é o H, uma única letra maiúscula. Então, isso é uma substância simples. E o Cl2 tem uma única letra maiúscula indicando que tem apenas um elemento. Então, tanto H2 quanto Cl2 são substâncias simples. Então, os produtos da decomposição no item 3 são substâncias simples. Perfeito. Somatória 8 mais 4 mais 2 normalmente tem dado 14. Pronto, Tonight Forever fechou. Questão 26. Beleza? Vamos para frente? Questão 27. Com relação à nomenclatura para os sais apresentados, assinale o que for correto. Então, ele deu algumas fórmulas e pergunta se o nome correspondente ao que está aí na frente. Vamos brincar com isso? Vamos lá. Primeiro item. NaBr é o bromato de sódio. Vou até reescrever a fórmula num tamanho maior aqui. Está falando de NaBr. E aí? Bom, professor, Br, eu sei o que é. Desculpa, sódio, eu sei que é o tal do Na. Faz todo sentido, né? Vamos dividir no meio aqui, ó. Na é sódio. Mas o Br eu não tenho certeza se ele é bromato, se ele é brometo, se ele é bromito, como é que eu vou saber?
Bom, uma dica. O BR que você está vendo aí, ele é derivado do HBr. HBr é um ácido que não tem oxigênio, portanto, o nome dele é bromídrico. E se você remover o hidrogênio do bromídrico, ele vira brometo. Portanto, o nome desse sal NaBr que apareceu aí é brometo de sódio e não bromato de sódio. Portanto, incorreto. Beleza? O segundo sal que apareceu tem fórmula Na2SO3. E aí? Bom, Na eu sei. Na é só pegar a tabela periódica. Eu sei que o Na se chama sódio, muito tranquilo. O problema é quem que é o SO3, que eu não me lembro direito. E aí? SO3 ele é derivado de um ácido. Que ácido? H2SO3. Como é que você sabe que é H2SO3? Porque esse doisinho que você está vendo aqui é para te lembrar que a carga desse grupinho SO3 era -2 antes da fórmula ser montada. Tudo bem? Beleza? E se era -2 a carga, ele tinha 2 hidrogênios junto com ele quando ele ainda era um ácido. Resumindo, o SO3 é derivado do H2SO3, que recebe o nome de ácido sulfuroso. Se você remover os 2 hidrogênios do sulfuroso, esse ânion que vai sobrar, você dá o nome de sulfito. A regrinha é assim: teimoso do mosquito, quando o ácido termina com oso, o ânion correspondente vai terminar com ito. Então, se esse sal que você está vendo aí, ele é derivado do ácido sulfuroso, o nome dele vai ser o quê? Vai ser sulfito, e não sulfato, como está dizendo no item 2. O terceiro é um pouco mais fácil, ele fala de KCl. E aí, KCl... o K eu já sei o nome, K eu sei que é potássio. Mas o Cl tem dúvida se é cloreto, se é clorato, se é clorito, se é hipoclorito. Como é que eu vou saber disso? Bom, o Cl que você está vendo aí, ele é um ânion derivado do HCl, lá do seu estômago. Confere? Esse é o ácido clorídrico, entende? Se você remover o hidrogênio do clorídrico, isso dá origem a um ânion chamado cloreto. Então, qual que é o nome desse sal KCl completamente? Cloreto de potássio. Beleza? Tranquilo? Perceberam que o HBr, bromídrico, dá origem a brometo, clorídrico dá origem a cloreto. Toda vez que o ácido termina com hídrico, o seu ânion correspondente é eto. Toda vez que um ácido termina com oso, o ânion correspondente é ito. No finalzinho desse exercício eu faço esse resuminho para você, tá bom? MgCO3, que nome será que a gente vai dar para isso aí? Bom, Mg é bem fácil, né? Mg é bem intuitivo. Você lembra da tabela periódica, você vai saber que Mg é magnésio. Então, esse é um sal de magnésio. Mas a dúvida, o que é o tal do CO3 que está aí? CO3, ele é um ânion derivado desse ácido aqui, ó. Super conhecido, inclusive. Um ácido fraco, presente nos refrigerantes. Qual que é o nome desse ácido? Ele é o carbônico. O carbônico, se você remover os hidrogênios dele, ele dá origem a um negócio chamado de carbonato. Então, qual que é o nome chique para esse último sal que você viu aí? Carbonato de magnésio. Então, esse é um jeito de saber nome de sal, tentando lembrar de qual ácido ele veio. E só para fechar esse exercício, um lembretezinho. Toda vez que o ácido terminar com a palavra... Ou ficou torto aqui só um pouquinho. Toda vez que o ácido terminar com a palavra hídrico, bromídrico, clorídrico, sulfídrico, cianídrico e por aí vai. A hora que ele se transformar num ânion ou num sal, esse sal vai ter a terminação eto. Às vezes, um ácido tem a terminação oso. Aí, quando ele se transforma num ânion ou num sal, aí você vai colocar a terminação ito. E às vezes um ácido termina com ico. A hora que ele virar um sal, ele vai se transformar em ato. Pronto. Beleza? Tranquilo aí? Então, macetinho. Com cianídrico não me meto, teimoso do mosquito no bico do pato.
Perceba que bromídrico virou brometo, clorídrico virou cloreto, sulfuroso virou sulfito, carbônico virou carbonato. Pronto, esse é o 27. Opa, eu esqueci de colocar a soma 8 mais 4, normalmente dá 12. Bora lá? Questão 28. Identifique exemplos de compostos iônicos e assinale o que for correto. Bom, os exemplos que ele pediu foram CO2, NaCl, Al2O3, amônia, lá do Museu do Louvre, e por aí vai. Vamos dar uma rabiscada aqui. Primeira fórmula que apareceu para você foi CO2. CO2, carbono, você sabe que ele é um não metal, lá na tabela periódica. Oxigênio também. A ligação entre dois não metais, normalmente, ela é de que tipo? Ela vai ser covalente. Beleza? Acontece através do compartilhamento de pares eletrônicos. Então, CO2 é um composto covalente. Está dizendo que é iônico aí, então esse primeiro item está zoado, está errado. A segunda fórmula aparece um tal de cloreto de sódio, NaCl. Se você consulta a tabela periódica, Na é um metal, uma tendência muito grande de doar elétrons. Cloro é um não metal. Quando a ligação acontece de metal e não metal, normalmente ela vai ser de que tipo? Iônica. Essa dá para ter certeza que é iônica mesmo, porque o sódio é um metal super eletropositivo, o cloro é um ametal super eletronegativo. Então, certeza que esse negócio deve ser o quê? Iônico. Óxido de alumínio. A formulinha está pronta. Al2O3 está presente na bauxita, por exemplo, que é o minério do qual você extrai alumínio, tá? E aí, alumínio é um metal, oxigênio é um não metal. Que tipo de ligação você deve ter de novo aí? Uma ligação do tipo iônica. E a última fórmula que aparece para você é a substância do Museu do Louvre, NH3. E aí? Nitrogênio é um ametal, hidrogênio não é nada, para falar a verdade, né? Ele não se encaixa em lugar nenhum de verdade, tanto que algumas tabelas periódicas colocam ele sozinho bem no centro, assim. Mas enfim, hidrogênio tem uma tendência de receber elétrons, nitrogênio também. Beleza? Se ambos têm tendências de receber elétrons, jamais vai poder ser iônica. Que tipo de ligação que tem dentro da amônia? Covalente. Beleza? Só para relembrar, a ligação covalente forma moléculas, enquanto que a ligação iônica forma retículos cristalinos iônicos. Acabei não colocando a respostazinha. Óxido de alumínio realmente é iônico, amônia é covalente. 4 mais 2 é para dar 0,6. Vambora, vambora. Número 29 diz assim. Indique quais as descrições apresentadas abaixo estão relacionadas às propriedades químicas da matéria. Quando se fala de propriedades químicas, isso faz você lembrar também de fenômenos químicos, aqueles fenômenos onde produz uma nova substância. A substância inicial e a final, diferente. Primeiro item, o ferro transforma-se em ferrugem. Bom, ferro é ferro metálico, Fe0, transformando-se em hidróxidos de ferro, certo? No segundo, papel produzindo cinzas. No começo tinha papel, no final tem cinzas. Combustão do etanol. Você começa com etanol. Tem que ter oxigênio também para sofrer combustão, né? E no final você vai ter CO2 e água. E no 08, uma panela de cobre, que tem a sua cor característica, um vermelho brilhante. Quando é exposta à umidade, se transforma num negócio mais escuro, marrom, um avermelhado mais escuro. Beleza? Então vamos ver aí qual desses itens que falam de propriedades químicas. Ferro transformando-se em ferrugem. Como é que eu posso simplificar isso? O ferro, Fe, está se convertendo em ferrugem. Uma das substâncias presentes na ferrugem é o hidróxido ferroso. Além do ferro e outros óxidos, às vezes é possível também. Não está a equação completa, mas ferro virando um hidróxido de ferro. Não está mudando de substância? Isso é um fenômeno químico, portanto, as propriedades envolvidas são propriedades o quê? Químicas. Então, a primeira relaciona-se com propriedade química. Papel, que é um papel feito normalmente de celulose, está produzindo cinzas, além do gás carbônico que é liberado.
Ao pegar fogo, está falando de combustão. Toda combustão é um fenômeno químico, portanto, as propriedades envolvidas também são químicas. Combustão é a mesma coisa que queima. Toda combustão também é um fenômeno químico. Pronto. Uma panela de cobre, bom, cobre sozinho, cobre metálico, é isso aqui, Cu0, se você achar mais bonito. Da mesma forma que o ferro lá de cima era Fe0. Beleza? Muda a sua cor para um marrom escuro quando exposta à umidade. Essa umidade com H não foi o Wanderson que escreveu, tá? Isso foi tirado diretamente da provinha da UEPG, beleza? Mas voltando. Quando ele é exposto à umidade e calor, muda de cor. Por que será? Porque ele pode se transformar em alguns óxidos, por exemplo, Cu2O. Perceba que a substância inicial é diferente da final, da mesma maneira que aconteceu na formação da ferrugem. Então, se você produzir uma nova substância, você tem um fenômeno químico. E nos fenômenos químicos, quais propriedades estão envolvidas? Quais propriedades modificam? As propriedades químicas, óbvio. Beleza? Então, essa também correta. Total deve ter dado 15. Pronto. Show de bola? Vamos para o número 30, que diz assim: considere ou considerando o conceito de reações de oxirredução. Deixa eu destacar isso rapidinho. O que é oxirredução? São aquelas reações em que tem mudança de NOx, ou aumenta ou diminui, certo? Identifique equações químicas de reações dessa classe e assinale o que for correto. Resumindo, é para você olhar para essas 4 equações químicas aí e verificar qual delas que tem processo de oxirredução. Vamos lá? Opa. Primeiro, vou reescrever num tamanho maior aqui para ficar mais fácil a gente verificar NOx, tá? A primeira reação que apareceu para você aí, CuO. O que seria CuO? Um óxido cúprico, óxido de cobre. Reagindo com quem? Com H2, que é o gás hidrogênio, combustível mais limpo que existe, combustível da NASA. O que vira isso? Cobre metálico mais água no estado líquido. Ele quer saber se essa reação tem ou não tem mudança de NOx. Vamos lembrar um pouquinho da aula de NOx agora. Oxigênio em todos os óxidos, ele é menos 2. Se o O é menos 2, o cobre tem que ter um número oposto, ou seja, mais 2. Por que tem que ser o oposto? Para que a somatória dê zero. H2 é uma substância simples. Toda substância simples, seus átomos têm NOx zero. Cobre solitário assim também é simples, o NOx também é zero. E na água, o O sempre é menos 2, o H sempre vai ser mais 1. E aí está percebendo a mudança de NOx? Vamos pensar. O cobre era mais 2, caiu para zero. Isso se chama redução. Fechou? Hidrogênio era 0, ele subiu para mais 1. Isso se chama oxidação. Então, esse primeiro processo, ele seria de oxirredução. Ok. Beleza? Vamos para o segundo. O segundo tem um óxido de ferro presente na hematita, minério de ferro, né? Com quem que ele vai reagir? 3 mols de monóxido de carbono. O que você tem do lado direito? Tem 2 mols de ferro metálico, ferro puro, vamos dizer assim, mais 3 mols de um gás de efeito estufa. Quem que é esse gás de efeito estufa? CO2. Vamos verificar se essa reação tem ou não tem mudança de NOx. Oxigênio em qualquer óxido, menos 2. Se o O é menos 2, vamos fazer uma continha. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Os dois ferros juntos têm que dar mais 6, ou seja, cada ferro tem NOx mais 3. Outro jeito rápido de pensar é que o 2 daqui veio do O, o 3 daqui veio do ferro. Pronto. Na molécula de CO, como é que fica o NOx? O O sempre é menos 2. Para as cargas zerarem, o carbono tem que ser mais 2. Ferro sozinho, 0, porque é uma substância simples. E no CO2, o O em qualquer óxido, menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, o carbono tem que valer o oposto de menos 4, que é mais 4. Verificando se teve ou não teve variação de NOx. O ferro era 3,
reduziu para 0. Carbono era 2, subiu para 4. Você está vendo tanto alguém reduzindo quanto alguém oxidando. Esse é um processo também de oxirredução. Beleza? A terceira equação tem lá 2 mols de potássio metálico, potássio sólido, reagindo com quem? Com F2, flúor, no estado gasoso, produzindo 2 mols de quem? De um sal, de uma substância iônica cuja fórmula é KF. E aí? Variação de NOx. Potássio sozinho, 0, pois é uma substância simples. Flúor sozinho, não interessa que tem 2 aqui, tá? Mas só tem flúor, então a substância é simples. Agora, na substância KF, os NOx não são 0 individualmente, mas a soma dá 0. Tem várias formas de resolver. Uma das formas possíveis é pensar que o potássio mora na família 1A, então ele só pode ser mais 1. Automaticamente o flúor é menos 1. Analisando se teve ou não teve variação de NOx. O potássio era 0, cresceu, foi para mais 1. O flúor era 0, decresceu, reduziu, foi para menos 1. Teve variação de NOx? Teve também. Beleza? Tranquilo? Olha para a 0,8. A 0,8 você consegue responder sem montar os NOx individuais. Por quê? Porque o que você está vendo aí é um sal reagindo com um ácido, produzindo um novo sal e um novo ácido. Esse tipo de reação se chama de dupla troca. Então, na 0,8 você tem uma reação de dupla troca. E reações de dupla troca nunca muda NOx. Nunca. Então, as reações de dupla troca nunca serão de oxirredução. Vou até escrever isso. Ó. Reação de dupla troca não é de oxirredução, ou maneira mais preguiçosa, não é redox. Redox, mesma coisa que oxirredução, tá? Reação de dupla troca nunca muda NOx. Então não precisa perder seu tempo. Se você reconheceu que a 0,8 é uma reação de dupla troca, não vai ter variação de NOx, ela não vai ser de oxirredução. Somatória 4, 2, 1 vai dar 0,7. Pronto. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, compartilhe com quem você puder. Ative os sininhos para que você receba novas aulas, novas resoluções de outras provas do PSS. Beleza? Compartilhe com a torcida do Corinthians, que já valeu pra caramba, tá bom? Um grande abraço. Fui.